Bem tornado, tifoso bianconero, para falar aqui no Finestra Bianconera dessa partida Paris Saint-Germain e Juventus, 2-1 para os parisienses, 2-1 para o time do Mbappé, do Neymar e do Messi, e a goleada sonora que eu ouvi não aconteceu. Aliás, quase empatamos a partida, rapidamente analisando então o que foi esse embate aí no Parque dos Príncipes, na nossa estreia na Liga dos Campeões. O seu Alegre, né, o Maximiliano Alegre, falou em alto e bom som que a partida para ser vencida nessa fase é contra a equipe do Benfica. Então agora ele que assuma a responsabilidade e vença as duas do Benfica para poder garantir a vaga na fase de classificação, na fase de grupos, contra esse time português, né? Esse jogo começou a 1000 por hora, o Mbappé mostrando que é um jogador acima da média, a França vem com tudo na Copa, a gente viu ali que o Neymar está jogando bem, e a Juventus, ao contrário do que aconteceu em Florença, onde a gente não jogou a segunda etapa, né? Dessa vez o segundo tempo me agradou, e me agradou demais, principalmente no quesito pegada, na vontade e na postura da equipe em tentar buscar o empate, e por muito pouco não conseguiu. Assim que a gente tomou assim que a gente tomou o gol, na sequência uma cabeçada do Vlahovic que tinha o endereço certo, e aí o Donnarumma fez uma grande defesa. E entra nessa questão do Donnarumma, quando eu faço os vídeos da Nacional e da Azzurra, que ele estava tomando aqueles frangos, porque ele não estava jogando no Paris Saint-Germain. Goleiro não pode ficar sem jogar, não tem que fazer rodízio. E tá aí, ele tá tendo sequência de jogos no Paris, fez uma defesaça na cabeçada do Vlahovic, e também assim que o McKennie, né? E aí é um outro contraponto. Quem diria o McKennie, né? Que fez ali, armou o contra-ataque da Fiorentina no sábado, ao invés de chutar, ele foi, né, tocar para trás, aí saiu aquilo que saiu. O McKennie subiu lá no terceiro andar e fez um gol para a Juventus no início do segundo tempo. E na sequência, a exemplo do que aconteceu no primeiro tempo, na sequência, por muito pouco, a gente não empatou essa partida contra o Paris Saint-Germain. E no segundo tempo, a Juventus, pasme, foi melhor que o Paris Saint-Germain, com um detalhe: a gente está jogando sem Pogba, sem Di Maria, sem Chiesa, né? E eles estavam com o ataque completo ali. Então, diante disso, diante do segundo tempo, a gente pode dizer que fica uma animação. Os melhores em campo para mim: Paredes, esse cara não erra passe, impressionante, né? O Rabiot fez uma belíssima partida, na minha opinião, tá? Não estou aqui falando que o Rabiot é um puta jogador que tem que ficar na Juve. Será que o futebol dele fica no Parque dos Príncipes? Porque a única explicação é essa do Rabiot, né? Onde ele jogou bem. E também, além do Rabiot e do Paredes, o Danilo, a postura do Danilo, o jogo tático dele. E fico também com a declaração na final do jogo do Danilo, né? A Juventus reparte daqui. A Juventus tem que ser essa do segundo tempo, daqui para diante, na temporada, não só na Champions. Tá certo, Danilo? A gente espera que então que seja daí a repartência da Juve na temporada, com essa postura e mentalidade que teve, esse atejamento que a gente fala na Itália, né? De você buscar o resultado sabendo que você veste uma camisa muito gloriosa. Porque eu vou causar assim uma polêmica no finalzinho do vídeo para essa geração videogame, essa geração PlayStation, essa geração que acha que é só apertar o botãozinho que o jogador vai chutar e marcar o gol, né? Eu vou deixar uma polêmica assim, tá? Para os modinhas de ocasião, né? Que gostam de falar. Bom, depois eu concluo isso aí. Vamos voltar para o jogo. Segundo tempo, a Juventus foi melhor. A Juventus poderia ter empatado. E eu tenho certeza que se tivéssemos lá um bomber como o Di Maria, talvez a gente tivesse feito esse empate e não seria tão catastrófico. Ao contrário, fora de casa, contra o time favorito a terminar em primeiro nesse Girone, nesse grupo,
Na outra partida, o Benfica fez a cabeça do Maccabi Haifa, fez os 2-0, por isso que o Alegre vai assumir essa responsabilidade e tem que trazer 6 pontos contra os portugueses, seja em Turim, seja em Portugal, porque a briga vai ser com eles, né? Não tem jeito. E torcer, lógico, para o Paris Saint-Germain também vencer o time português ali no Parque dos Príncipes. Se eles conseguirem um empate ali, se o Benfica conseguir ir até Paris e empatar, meu amigo, aí a coisa vai complicar para o nosso lado. Aí que entra aquela coisa do treinador não ser tão covarde, né? A gente não pode aqui comemorar, entre aspas, porque perdeu só de 1, porque perdeu de pouco, porque quase empatou. A gente é a Juventus, a gente é a Juve, tá? Que para quem não sabe, para o torcedor de plantão, nova geração, né? Para quem não sabe, ontem foi o confronto de um time que tem 2 Champions contra um time que não tem nenhuma Champions, contra um time que... Quantas vezes o Paris Saint-Germain chegou numa final de Champions? Quantas vezes? Quantas? Chegou uma, né? E perdeu. Tá. A Juventus ganhou 2 vezes contra um time que ontem nunca chegou nem perto da taça. Então a camisa e a tradição conta. E não vem me falar de passado, de museu, porque se você não tem o passado, você não tem o presente. E quer falar de presente? Vamos lá, 2022. Quantas Champions ganhou o Paris Saint-Germain? Quem foi o último campeão da Champions? Foi o Paris? Quem foi o penúltimo? Foi o Paris? Então estamos falando de presente, tá? E a Juventus, a sua postura no segundo tempo, eu gostei e gostei muito. E aí fica a pergunta, por que depois, quando vai jogar contra uma Fiorentina na vida, faz uma apresentação de merda? Por quê? Hein, seu Alegre? Por que não entrar com essa vontade que entrou no segundo tempo, desde o início do jogo, e também no campeonato italiano? Será que contra a Salernitana no fim de semana vai ser sofrimento? Ou será que a gente vai jogar desse jeito, querendo fazer a partida? Claro, a parte física do Paris Saint-Germain me chamou muita atenção. É nisso que eles também são bons, nesse momento, né? É um time que cansa menos, mas, repito, gostei da marcação que a Juventus exerceu na segunda etapa, pressionando a saída de bola, e eu não podia deixar de falar da fantástica defesa do Perin no chute do Neymar, né? O Perin ontem vai confirmando que pode ser sim o titular desse time da Juventus, e realmente foi uma senhora defesa. Eu falo à la Didi Buffon, sim, uma grande apresentação do Perin mais uma vez, né? E um lance que me chamou no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, para vocês verem como ficou perto da gente conquistar essa vitória, ficou perto. Um lance que a Juventus fez ali e a gente poderia ter feito o gol. O Donnarumma virando lá para a torcida deles ali, ele vibrando, ele sabe, se esgoelando ali, como se tivesse feito um gol. Quer dizer, tava apertadinho ali o Paris Saint-Germain, não estava passando nem uma agulha. Eles estavam com medo de tomar empate, né? O poderoso Paris Saint-Germain, o time do Sheik, que fala que o futebol é do povo, etc, 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 e que o fair play financeiro da UEFA, tapa os olhos quando fala deles. Mas a Juventus foi muito digna no segundo tempo, repito, do segundo tempo, porque o início avassalador do Paris vem a culminar também com a falta de atitude e a impotência desse time da Juventus em certos momentos, que a gente vem falando isso desde a época do Sarri, passando pelo Pirlo e agora com o Alegre, então parece que a coisa piorou. Eu sinceramente espero que esse time jogue com essa cabeça no resto das partidas desse grupo, e também na questão de jogar contra o Paris em Turim. Nós vamos ter que fazer valer o fator casa. Nós vamos ter que chegar lá em Turim e jogar dessa maneira, desde o primeiro tempo. Porque é a Juventus. Porque é a Juventus. E se tiver o Di Maria e se tiver o Pogba, melhor ainda, né? Mas nós não vamos ter o Pogba, perdão. Mas se tiver o Di Maria, melhor ainda. Dá para ganhar dos caras, tá? Dá para ganhar dos caras. Uma vez, o Lilian Thuram,
né? Nas quartas de final de 2003 da Champions, quando a gente foi jogar contra o Barcelona lá na Espanha, precisando vencer, ele falou o seguinte, porque depois a gente ganhou deles, eliminamos eles ali e fomos jogar a semifinal contra o Real Madrid. O Lilian Thuram falou o seguinte, abre aspas, o Barcelona, eles são fortes, mas nós somos a Juve, fecha aspas. É essa a cabeça que tem que ter um jogador de Juventus, e por isso, repito, melhores em campo, Rabiot, Paredes, Danilo e Perin, mas é por isso que ontem eu coloco uma estrelinha aí dourada no Danilo. Gostei das palavras do Danilo pós-jogo, quando ele fala que somos a Juventus e que não tem que ter medo de ninguém. Tá? É isso. Juventus 1, Paris Saint-Germain 2, podia ter sido 2-2, podia, se a gente não tivesse um treinador tão covarde no início do jogo, mas o importante é que dá para tirar um lado positivo, por incrível que pareça, dá para tirar um lado muito positivo de ontem. O segundo tempo não foi à toa. A gente jogou contra um time que ataca, contra um time que tem a tal da mentalidade europeia, contra um time que é extremamente ofensivo e tem os melhores jogadores do planeta. E a gente jogou melhor no segundo tempo. Não é isso que está cobrando? Um bom jogo? Uma prestação de bom futebol? Uma proposta de jogo? Pois é, essa proposta teve no segundo tempo. Eu acho até que foi injusto, porque o primeiro tempo foi deles e o segundo tempo foi nosso. Então o certo seria o parede, o certo seria o empate, mas não foi possível. Quem sabe a gente vence em Turim e fica tudo igual. Ci vediamo ragazzi, sempre Forza Juve fino alla fine. Se ligue, se você não é inscrito no Finestra Bianconera, seja inscrito. A gente vai sortear camisa oficial da Juventus entre novembro, dezembro e outubro, né? E outras camisas que não são oficiais, mas são da Juventus, nós vamos sortear nos clássicos do campeonato italiano. Então vai ter que ser inscrito. Sempre Forza Juve fino alla fine. E é isso. Como disse Danilo, o Mário aqui do Finestra fala: ripartiamo di qua. Vamos continuar a caminhada partindo exatamente daqui onde a gente parou, do segundo tempo. Forza Juve.